Eu acredito que na nossa carreira é sempre complicado entender ou saber o momento certo para parar, ou para mudar, ou até mesmo para de repente trocar de negócio. Observo também que muitas pessoas sofrem e sofrem bastante justamente por isso, por não saberem a hora certa de, de deixar, de partir, de aceitar que naquele ambiente já não estamos mais fazendo a diferença. E eu acredito que todos nós temos por objetivo, quando trabalhamos dentro de uma organização, quando a gente desenvolve um projeto, quando a gente desenvolve um trabalho, quando a gente estabelece alguma relação comercial com alguém, de gerar resultado, e que esses resultados sejam de fato consistentes ao ponto de satisfazer quem contrata e ao ponto de satisfazer a gente mesmo, no sentido de gerar orgulho, de percebermos assim, poxa, foi bacana, o que eu fiz realmente fez diferença. E existe naturalmente um desgaste com o passar do tempo e a gente acaba não conseguindo mais ter os mesmos resultados, a gente acaba não conseguindo mais ter a mesma performance, seja porque a gente se desgastou, seja porque a gente se aborreceu, seja porque a gente já não está mais em sintonia com os valores da companhia, até porque muitas companhias mudam os seus valores com o passar do tempo, tal qual nós mesmos mudamos na medida que a gente envelhece, na medida que a gente amadurece, na medida que a gente vai fazendo escolhas e ao longo dessas escolhas vai obtendo resultados e esses resultados impactam diretamente no nosso perfil, nas nossas características, no nosso, vamos dizer assim, na nossa estrutura, seja ela emocional ou até mesmo física. E existe algumas situações que já não fazem mais tanto sentido para a gente, existem algumas situações que já não brilham mais no nosso olho. E é importantíssimo que a gente tenha essa percepção da hora de parar. É importantíssimo que a gente tenha essa percepção do momento que se faz necessário sair de cena, principalmente para não estragar ou não arranhar uma imagem que foi construída com tanto trabalho, com tanto esforço, com tanta competência e com tanto sucesso. Sei que é um momento complexo, sei que é uma decisão difícil, sei que é algo que envolve às vezes todo o ecossistema familiar, né? Porque a gente está falando às vezes de mudar e nessa mudança não necessariamente ser algo tão rentável economicamente falando, mas às vezes ele é rentável para o nosso, sabe, para o nosso ego, para a nossa satisfação, para o nosso bem-estar, para o nosso equilíbrio. Então fica aí a sugestão de reflexão a respeito dessa questão. Isso não tem nenhuma relação só com idade. Muito pelo contrário, existem pessoas que a idade avança, mas elas acompanham o desenvolvimento, a evolução, o processo de mudança dentro da organização. E se identificam com os novos cenários, os novos rumos e as novas decisões que o organismo vivo, que a empresa toma. Mas existem outras pessoas que mesmo jovens, com 20, 25, 30 anos, num determinado momento percebem que já não se sentem mais tão felizes naquele lugar. E ficar sentado, guardando espaço, guardando a cadeira, até que alguém tome a decisão de descontinuar essa relação, né? Às vezes a empresa precisa me demitir, a empresa precisa me desligar porque eu não vou sair daqui, eu tenho meus direitos, é lógico que tem, eu acho que é liberdade de cada um saber a hora certa, mas eu sempre penso e reflito e se posso oriento aquelas pessoas que trabalham comigo, que não meus funcionários necessariamente, mas as pessoas que trabalham comigo em parceria, de que a gente não precisa desgastar, tampouco arranhar uma imagem construída com sucesso, com esforço, com determinação, com dedicação, por conta de um momento em descompasso, por conta de uma teimosia ou por conta de uma convicção de que se quiserem que eu saia precisam me dizer. Eu sempre preferi tomar as decisões por conta própria. Claro que você pode sentar, comunicar a empresa, conversar, tentar chegar a um denominador comum, algo que seja bom para todos os dois, ou para todos os lados, melhor dizendo. Mas faça isso no momento que você perceber que as coisas já não estão mais fazendo sentido. Não deixa se arrastar, não deixa se avançar ao ponto do momento de sentar já ser algo difícil de digerir entre ambas as partes. Isso é péssimo para o profissional, isso é péssimo para a empresa, isso é péssimo para o mercado. Então, essa percepção
do momento e até mesmo do entendimento que eu já não estou mais fazendo a diferença nessa equipe, nessa empresa, nesse negócio, ou até mesmo que eu não quero mais esse tipo de trabalho que hoje eu desenvolvo e que no passado me foi muito interessante e que eu era apaixonado, mas talvez hoje eu não seja mais. A gente muda. Felizmente a gente muda, essa é que é a grande realidade. E por mudar, temos o direito, aliás, mais do que o direito, temos o dever de nos manifestarmos quando entendemos que não faz mais tanto sentido. Então a hora de partir, ou a hora de sair, a hora de deixar um determinado posicionamento, um posto ou um cargo dentro de uma organização é tão interessante, tão importante quanto a hora de aceitar, de entrar e de dizer, não, eu estou com você, eu vou trabalhar com você. Então saber essa hora é fundamental para que nós tenhamos uma carreira mais longeva e ao mesmo tempo de conquistas, e não aquela carreira que tem os altos e baixos e que em algum momento alguém diz, não, mas o Roberto era bom, mas cara, nos últimos 2, 3 anos ele não rende mais. Não faz sentido para nós, não faz sentido para a nossa vida, não faz sentido para a nossa família e não faz sentido para as pessoas que trabalham com a gente. Ter que carregar de repente a gente nas costas num momento onde a gente não está mais estimulado a trabalhar. E o carregar nas costas não tem nada a ver com o fato de não termos competência ou de não termos capacidade, mas sim, muitas vezes, de não termos mais vontade de estar ali. Então, se você não tem mais vontade de estar num determinado lugar, levante a mão, manifeste esse descontentamento e sente para conversar e tentar entender qual seria a melhor estratégia ou a melhor solução ou a melhor alternativa para que ambos saiam dessa relação satisfeitos, felizes e com uma doce lembrança de que durante o período que durou foi muito bom, fez muita diferença, foi um sucesso e que ambos gostaram e que agora não tem por que a gente não continuar cada um no seu caminho, fazendo o que sabe fazer ou fazendo o que gosta, sem estragar uma relação que foi tão bacana, que foi tão importante. Então comece a refletir um pouco mais sobre isso e não estenda o que não precisa ser estendido, não alongue aquilo que não precisa ser alongado. Trabalhe de uma maneira objetiva, simples e prática, porque a vida é assim, ela é simples, ela é prática e ela é objetiva. Forte abraço.